E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci a sua dor. Então, nós vemos que Deus, após aproximadamente 430 anos, o povo de Deus, os hebreus, estavam no Egito, e 430 anos depois, nós vamos ver que o povo não aguentava mais a sobrecarga que estava sobre eles. O rei do Egito, o faraó da época, ele vinha oprimindo ele com a dura servidão. Então, o povo não aguentando mais tanta aflição, tanto sofrimento, tanta dificuldade, então eles começaram a clamar o Deus de seus pais. Quem eram os seus pais? A saber, Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles clamando, então Deus ouviu, está dizendo aí, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Isso faz a gente entender que é o nosso sofrimento, a nossa aflição, Deus está vendo. Mais uma vez eu vou dizer, Deus tem visto a aflição do seu povo, a sua aflição. Deus tem visto a sua condição, talvez a sua condição de saúde, a sua precária condição espiritual, emocional, a sua precária condição familiar, a sua precária condição financeira. Deus tem visto todas as coisas e tem ouvido a oração desde o primeiro momento que você dobrou os seus joelhos a clamar ao Senhor. Então o Senhor viu a aflição do povo que estava no Egito e disse: eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Então não basta estar sofrendo, você está passando por aflição, então você tem que clamar. O problema é que tem muita gente que está passando por situações difíceis, mas não está clamando para a pessoa certa. Muitas pessoas estão vivendo uma vida de sofrimento, mas não está clamando. Então Deus ouviu a aflição do seu povo quando eles clamaram. Observe o que está dizendo a palavra: tenho visto atentamente a aflição do meu povo e tenho ouvido o seu clamor. Então Deus viu a aflição do seu povo mediante o seu clamor. Tem pessoas do mundo inteiro que estão sofrendo. Tem gente que diz assim: mas se Deus existe, por que é que tem tantas guerras? Por que é que tem fome no mundo? É porque Deus vê a aflição, vê a fome, vê as guerras, vê o sofrimento, mas tem que ter clamor. Tem que ter clamor. A resposta de Deus, ela vem mediante do clamor, da oração, quando nós oramos. O clamor significa uma oração numa forma clamada, né? Uma oração, numa forma, você pedindo socorro. Pedido de socorro em forma de oração, é clamor. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas não estão clamando, estão sofrendo, mas não estão clamando. Quando nós precisamos de um remédio, para onde é que nós vamos? Não, remédio a gente vai para a farmácia, né? Quando a gente está precisando de um remédio, né, Júnior? Quando está precisando de um remédio, a gente vai para a farmácia. Quando a gente está precisando se arrumar mais, ajeitar o cabelo, vamos para o salão, para o barbeiro, tá certo? Então, quando nós estamos precisando de Deus, nós vamos aonde? Nós vamos buscar o Senhor, vamos para a casa do Senhor, vamos clamar, vamos dobrar o joelho, vamos pedir socorro à pessoa certa, que é o Senhor, tá certo? Então, mediante ao sofrimento desse povo, Deus ouviu o seu clamor por causa dos seus exatores, porque, olha o que aqui a palavra está dizendo, porque conheci as suas dores. Mediante o clamor e a oração, tá certo? Porque conheci as suas dores. Então, por que é importante a gente clamar, orar, mediante o nosso sofrimento? Porque quando nós clamamos, quando nós oramos a Deus, nós estamos expressando a nossa dependência de Deus, né? Quando nós buscamos a Deus, nós estamos dizendo para Ele que nós dependemos da sua misericórdia e da sua graça. Então, por isso que nós devemos estar sempre em oração, tá certo? E quando nós nos deleitamos em Deus, nós buscamos a Deus, também nós estamos expressando a nossa fome por Deus, a nossa sede por Deus. Quando nós vamos buscar
quando nós entramos em oração verdadeiramente no Espírito, então nós estamos dizendo para Deus que nós estamos reverência a Ele. Nós estamos dizendo para Deus que nós temos e que nós anelamos pela sua presença. A sua presença, que eu digo, é de Ele estar perto. Assim como uma pessoa que você gosta muito, você quer que esteja sempre perto de você. Então Deus também é assim. Quando você começa a orar, quando você começa a ter vida de oração, então você está dizendo para Deus que deseja muito estar perto dEle, que deseja muito caminhar com Ele, que deseja muito amanhecer e anoitecer perto da pessoa de Deus, tá certo? Então, por isso que é muito importante o clamor, tá certo? Muitas pessoas estão enfermas, muitas pessoas buscam a Deus mediante as suas necessidades, tá certo? Mas a verdadeira busca de Deus, ela acontece quando nós o buscamos a sua presença pela nossa necessidade de Deus. Para quem não sabe, todo homem, toda mulher tem um vazio no seu ser interior. E este vazio só pode ser preenchido por Deus. Essa pessoa pode ser ignorante em relação às coisas de Deus. Essa pessoa pode ser alguém que nunca entrou numa igreja, mas seja quem for ela, seja ela tendo entrado numa igreja ou não, todo ser humano tem um vazio no seu coração e só quem pode preencher esse vazio é o Senhor. Todos nós nascemos com essa codificação, todos nós nascemos sedento de Deus, todos nós nascemos com vazio por Deus, tá certo? Por que nós nascemos com esse vazio? Qual é a garantia? O que é que me faz dizer isso? Porque foi Ele que nos criou. Ele nos fez do barro. E do barro nós éramos apenas um vaso. Então Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas, certo? Então Deus, Ele soprou algo, Ele soprou vida que veio do interior dEle, né? Quando a Bíblia diz sopro, no sentido original, no hebraico, significa que foi fôlego, vida que veio do ômego de Deus aqui, do interior de Deus, tá certo? Do ventre de Deus. Então Deus tirou vida dentro de si mesmo e soprou esta vida dentro de nós, tá certo? Então nós somos feitos do barro, mas principalmente daquilo que saiu de dentro de Deus, daquilo que saiu dentro de Deus. E como é que nós saímos de dentro de Deus e a gente não vai ter um vazio por Deus? Como é que o ser humano ele sai de dentro de Deus e ele não vai ter uma sede por Deus? Como é que o homem sai de dentro de Deus e não vai ter um lugar dentro do seu ser para Deus? Tem que ter um lugar no seu coração para Deus. Automaticamente todo ser humano ele sai de fábrica com um lugar todo especial no seu coração para Deus, tá certo? Amém? Você sabe que, só dar um exemplo, você compra um carro novo, e o carro novo, quando não é completo, né, ele vem faltando alguns acessórios. Por exemplo, você comprar um carro novo, ele não vem o vidro elétrico, mas se você ver, os carros de hoje, ele já vem pré-preparado. Ele já tem um lugarzinho de fazer o buraco para botar o botão, ele já vem por dentro o lugar de fazer a instalação da fiação para poder ligar o vidro elétrico. Ele vem sem som, ele está sem som, mas se você for ver, a instalação do som já está lá dentro, ó. Então já tem um espaço preparado. Ele não tem som, mas ele tem um espaço preparado. Ele não tem vidro elétrico, mas ele tem um espaço preparado para colocar o vidro elétrico. O ser humano é a mesma coisa, ele nasce, ele já vem pré-configurado para ter Deus no seu coração. Ele pode não ter, você nasce, você pode não ser cheio do Espírito Santo, mas já tem um lugar dentro do seu ser que é para Deus. Já está pré-configurado, já tem uma pré-instalação para Deus. Então é por isso que tem muitas pessoas que vivem e não conseguem ter uma perfeita alegria. Pessoas vivem e não conseguem ter uma perfeita paz. É por isso que tem pessoas que têm dinheiro do mundo inteiro e tiram a sua própria vida. É por isso que países de primeiro mundo, como Estados Unidos e outros países da Europa, são os países que têm os maiores índices de suicídio do mundo. Por quê? Porque se eles são primeiro mundo, porque se eles têm a maior economia, são superpotências mundiais, por que eles tiram muita vida?
Porque existe um vazio no coração. O dinheiro não pode preencher esse vazio, né? A superpotência não pode, a economia não pode, um bom presidente não pode, dinheiro não pode preencher, casa grande, casa nova, carro de luxo não pode preencher este vazio, somente Deus. E quando o homem não encontra Deus, ele não encontra como preencher esse vazio, ele acaba vivendo numa profunda tristeza, numa profunda falta de paz. Por mais que ele tenha tudo, sempre ele vai sentir que está faltando alguma coisa. Por mais que ele esteja rodeado de pessoas, ele vai sentir solidão. Por mais que ele tenha amigos, ele vai se sentir solitário. Por mais que ele tenha pessoas que o aplaudem, ele vai se sentir desprezado. Por quê? Porque só quem pode preencher este lugar especial no coração do ser humano é Deus. E o verdadeiro clamor, a verdadeira oração a Deus é quando a gente está atrás em busca de preencher esse vazio. Essa é a verdadeira busca de Deus. Nós estamos buscando, o ser humano está constantemente buscando a Deus para preencher este lugar do seu coração, tá certo? Então, por isso que o povo, ele vinha sofrendo, o povo no Egito, ele vinha sofrendo há mais de 400 anos. Mais de 400 anos eles vinham sofrendo, mas não havia resposta de Deus. E depois de 400 anos de sofrimento, o povo decidiu, eles escolheram clamar a Deus de seus pais, ao Deus de Israel, ao Deus que criou todas as coisas, Deus que criou o céu, terra e todas as coisas. E quando eles decidiram clamar a Deus, então houve resposta. Então o Senhor falou para Moisés e disse: Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ou seja, o povo era dele, mas não estava clamando, por isso que sofreram por mais de 400 anos. Então eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus autores, porque conheci as suas dores. Então, mais uma vez eu digo, mediante a oração, Deus conheceu as suas dores e levantou alguém na terra para poder libertá-lo da sua escravidão, da sua aflição, dos seus problemas e das suas dores. Amém? Quem está entendendo? Glória. Que eu quero que vocês entendam até agora, o que eu falei até agora, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Que diante das dores, por isso que eu perguntei, tem alguém sentindo dor aqui? Diante de suas dores, eu falo dores físicas, dores na alma, dores espirituais. Então, diante das suas dores, tá certo? É importante que nós venhamos buscar a Deus, mas no sentido de preencher o vazio, ou seja, buscar pela presença de Deus. O nome já está dizendo presença de Deus. Por que a presença de Deus? Você está buscando a presença de Deus que vai preencher o seu vazio. E a presença de Deus vai trazer cura para as suas dores. A presença de Deus vai trazer intimidade. A presença de Deus vai mudar essa história. Olha o que foi que Deus disse através da intimidade do seu povo com Ele, porque agora estava orando. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus autores, porque conheci, a palavra conheci, Deus conheceu as suas dores. Por quê? Porque agora eles estavam desenvolvendo um relacionamento com Deus. Diante das suas dores eles começaram a clamar, e clamando ao Senhor, eles foram conhecer ao Deus de verdade. Clamando ao Senhor, eles começaram a preencher o principal vazio dos seus corações. Clamando, orando ao Senhor, eles começaram a ser preenchidos da presença de Deus. Isso foi gerando uma intimidade com Deus, a ponto de Deus levantar alguém e dizer: eu conheço a tua dor.
É nessa intenção que nós devemos buscar ao Senhor. Eu sei que está doendo, eu sei que a aflição está grande, eu sei que o inimigo se levantou nos últimos dias, eu sei que o espírito de tormenta encostou, eu sei que a enfermidade também veio, eu sei que as portas se fecharam, eu sei que todas as coisas, tá certo? Mas diante de tudo isso aí, o que mais você precisa é preencher o vazio que está no seu coração. Diante de tudo isso aí, o que mais você precisa é desenvolver relacionamento com Deus. Ah, pastor Renato, mas está doendo. Mas Deus vai conhecer as suas dores a partir do momento que você desenvolve relacionamento com Ele. A partir do momento que você busca saciar a sua fome, a sua sede dele, você busca, é fome. Deus, Ele gera fome. Existe um versículo que está em Amós, se não me engano, Amós capítulo 8, que diz que o Senhor falou que Ele enviaria fome sobre toda a terra. Não fome de comida, mas fome da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Ele disse que enviaria esta fome sobre toda a terra. Então o ser humano, assim como tem fome de comer e sede de beber, então ele também já está pré-configurado, adaptado e profetizado que ele teria fome de Deus. O problema é que você fica insistindo em saciar o seu vazio, preencher o seu vazio com outras coisas. Você fica insistindo em saciar o seu vazio com amizades. Você fica insistindo em esvaziar o seu vazio nas redes sociais. Você fica insistindo em preencher o seu vazio através de coisas deste mundo, de coisas dessa terra. Aí nessa insistência você está sempre se frustrando, e de frustração em frustração o tempo está passando, os anos estão passando, e de decepção em decepção você já não é mais aquela pessoa que era antes. Você já não tem mais aquela mesma alegria, você não tem mais a mesma motivação, você já não tem mais aquele mesmo ânimo, aquele mesmo foco, aquela mesma objetividade que você tinha antigamente. Por quê? Porque você já há muito tempo você vem se frustrando, querendo preencher esse vazio, querendo buscar alegria nas pessoas, no irmão, querendo buscar esta alegria nas coisas materiais, querendo buscar essa alegria no dinheiro, na profissão, querendo preencher este vazio através de todas as outras coisas menos Deus. Então isso vem gerando frustração nas pessoas. O povo hebreu passou mais de 400 anos frustrado no Egito. Foram mais de 400 anos de decepções. Foram 4 gerações de pessoas que estavam sobre o exílio, que estavam sobre a escravidão, que estavam sendo oprimidas. 4 gerações, mais de 400 anos, até o dia que eles entenderam que eles tinham que buscar primeiramente preencher-se daquilo que realmente era interessante para as suas vidas. Quando eles entenderam isso e foram clamar a Deus, então Deus se levantou do seu trono para fazer justiça, para curar as suas dores, para sarar as suas feridas, para libertá-lo da escravidão, para dar uma terra que mana leite e mel, para abençoá-los com toda sorte de bênção, para ser coluna de nuvem durante o dia para dar sombra, para ser coluna de fogo à noite, para proteger das serpentes e para proteger do frio. Então Deus, Ele foi o mel tirado da rocha. Deus foi águas dos mananciais nos lugares em que era deserto. Então a partir do momento que eles começaram a desenvolver relacionamento clamando a Deus, então o deserto se tornou em mananciais de águas. O deserto se torna em mananciais de águas. A partir do momento que nós começamos a buscar a Deus da maneira correta. A Bíblia diz que pedis e não recebeis porque não sabeis pedir. Mas a Bíblia também diz lá em João 15:7 que se estiveres em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis e serás dado. Então nós temos que estar na videira. Nós temos que estar na palavra. E a palavra é o verbo. O verbo é Deus.
E o Verbo se tornou homem e habitou no meio da terra, para poder salvar o homem, para poder resgatá-lo da aflição. No versículo 8, o que é que diz? Portanto, desci. Olha aí. Quem desceu? Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. E quantas pessoas não estão sendo afligidas pelos seus egípcios, pelos seus egípcios espirituais, emocionais, pelas fortalezas da maldade, pelas fortalezas da mente, fortalezas emocionais. Quantas pessoas estão sendo oprimidas pelo diabo? Quantas pessoas estão sendo oprimidas e perseguidas, vivendo em aflição, depressão, síndrome do pânico, com insônia, não consegue dormir, não consegue viver, não consegue ter paz. Quantas pessoas estão atormentadas de dia e de noite, assim como os hebreus estavam atormentados. Mas diante do seu clamor foi que Deus disse: desci para livrar-o da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra, ou seja, para fazer sair daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Então o que é que Deus faz? Deus arranca o ímpio, porque cananeu, eteu, amorreu e perizeu é como se fossem os gentios da antiguidade, ou seja, são as pessoas que não serviam a Deus, eles eram entregues a deuses estranhos, a demônios. Então Deus pega o seu povo, tira da terra da humilhação, da escravidão e coloca na terra boa, no lugar do gentio, no lugar dos adoradores de Baal, no lugar dos filhos da perdição. Deus pega o justo e coloca no lugar do ímpio. Ele pega o cristão e coloca no lugar dos filhos da perdição. Aí tem muita gente que diz assim, tem quantas pessoas que são ruins, são más, estão tendo uma boa vida, estão comendo do bom e do melhor, estão nadando no dinheiro, mas a Bíblia garante que quando o justo ele busca, Deus pega o justo e coloca no lugar do ímpio. Muitos ímpios estão reinando aí, esbanjando do que era para ser do justo, porque o justo não está clamando, o justo não está tomando posse da sua bênção, o justo ele não está clamando como ele deveria clamar. Então quando ele não clama, então ele acaba vendo o ímpio reinando no seu lugar. Ele acaba vendo os homens malvados, perversos reinando no seu lugar. Quando o justo não clama, então o justo fica escravizado pelo ímpio. O ímpio é que é o cabeça. O ímpio é que é o patrão. E o justo é o que vai lá, que vai limpar o chão. O ímpio é que está comendo do bom e do melhor. Tem tudo do bom e do melhor. E o justo está lá, comendo das migalhas que caem da mesa do ímpio. Aí a gente diz assim, mas isso é errado, isso é injustiça. Aí tem outros que dizem assim, não, isso aí só vai acabar quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar na Nova Jerusalém, a gente vai reinar. Não, a Bíblia está dizendo que, diante do clamor do justo, desci para livrar da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa. A uma terra o quê? Boa e larga. Não foi céu largo e bom, não, foi terra. A terra boa e larga, a uma terra, mais uma vez, que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eveu. O cananeu, o eveu, o amorreu, o perizeu, são essas pessoas que estão reinando no nosso lugar. São essas pessoas que muitas vezes o justo é obrigado a se submeter a eles. Ser humilhado, ser perseguido. Aí vem um irmãozinho com a Bíblia na mão e diz, não, irmão, esse sofrimento só vai acabar na Nova Jerusalém. Não lê a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Porque quando a gente busca, Deus nos coloca no lugar deles.
Se o justo, se o cristão, ele buscar a Deus, oração, buscar em oração, se buscar a Deus em oração, se buscar, se obedecer, se servir a Deus, então Deus vai preencher as cadeiras de autoridade com o justo. Os governantes, as cadeiras de autoridade, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa dos Estados vai ser ocupada a maioria por cristãos, por pessoas que servem a Deus. Porque quando os cristãos se submetem a buscar a Deus, Deus tira o ímpio da cadeira de autoridade e coloca o justo, entenda? O justo hoje ele é empregado. Se você obedecer, se você clamar, se você se revestir de Deus, Deus pode lhe colocar como patrão. A Bíblia diz que o justo, ele vai andar por cima e não por baixo. Deus tirará de cauda e colocará como cabeça. Mas até parece que tem gente que gosta de ser cauda. Até parece que tem gente que gosta de ser escravo. Tem gente que parece que gosta de viver oprimido, viver perseguido. Até parece que tem gente que gosta de viver assim. Tá certo? Mas eu estou aqui, diante do Espírito Santo, jogando pérolas para vocês. Pérolas. Eu não sei quem vai pegar as pérolas. Você sabe que pérola a gente não pode lançar para qualquer um, não. Sabe ou não sabe? Você sabe muito bem o que é que diz que a Bíblia fala em relação a lançar as pérolas. Dá um glória para Jesus. Então, o que é que acontece? Que a melhor coisa do mundo é nós buscarmos a Deus, não por força. Ao buscar a Deus, eu vou orar porque eu preciso de uma bênção. Eu vou buscar a Deus porque eu tenho medo de ficar desempregado. Eu vou buscar a Deus porque eu estou precisando de um milagre. Não. O ser humano, ele foi projetado para buscar a Deus por fome de Deus. Por fome de Deus. Tem alguém sentindo dor aí ainda? Aumentou, não foi as dores? Se tiver aumentado, o ideal é que tenha aumentado as dores durante a pregação. O ideal. Estão com dor ainda? Está com dor? Quem falou que estava com dor? Está com dor ainda? Está com dor ainda? Está com dor? Alguém que estava com dor e agora não está mais? Teve alguém? Está certo, então está certo. Porque não foi orado, então se não orou. Se tivesse sido curado seria estranho, né? Então veja o seguinte, a mulher do fluxo de sangue, ela foi buscar a Deus. Ela ouvindo falar de Jesus, ela foi tocar em Jesus. Ela foi buscar Jesus. Agora, ela foi num propósito de tocar. Ela foi num propósito de tocar e ser tocada. Ela foi num propósito de saciar a sua sede. A Bíblia diz que ela estava enferma há 12 anos com fluxo de sangue. Há 12 anos ela estava com fluxo de sangue. Mas quando nós vemos a forma como ela tocou Jesus, então nós entendemos que naquele momento ela não tocou em prioridade por causa da enfermidade, mas ela tocou daquela forma por causa da fome de Deus. Porque quando ela tocou em Jesus, Jesus disse assim: quem me tocou? E os discípulos de Jesus, mas no meio de uma multidão, você vai perguntar quem tocou? Aí Jesus respondeu: porque alguém me tocou. Então só pode tocar a Deus dessa forma quem tem fome de Deus.
Só pode tocar a Deus dessa forma quem tem sede da sua presença. Se você está só por causa de uma bênção, por causa do milagre, então você não vai tocar, pode até tocar em Jesus, mas vai tocar como a multidão estava tocando. Mas só quem pode tocar com Jesus desta forma é quem tem fome de Deus. E devido a ela ter tocado daquela forma, virtude saiu de Jesus. E logo, instantaneamente, estancou-se o fluxo do seu sangue. O que é que eu quero dizer? Que quando nós buscamos a sua presença, nós somos curados. Quando nós buscamos a sua presença, nós somos libertos. Quando nós buscamos a sua presença, o milagre acontece. O milagre acontece. A bênção chega. As dores desaparecem. A aflição vai embora, porque o que mais atrai enfermidade, aflição para o homem é falta de Deus. O vazio de Deus atrai enfermidades. A falta de Deus na vida do ser humano atrai problema. A falta de Deus na vida do ser humano atrai aflições, perturbações, tormenta. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus se saiu de Saul, Saul ficou atormentado. Então, quando o Espírito de Deus, quando a ausência do Espírito de Deus na vida do homem, há aflições, há tormenta, há perturbações, há enfermidades. Era obrigado Davi tocar uma harpa para que Saul, ele tivesse paz, para que ele Saul só dormia quando Davi tocava harpa para ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus tinha se ausentado de Saul. Amém? Então nós vamos orar por cura, tá certo? Mas eu quero que antes de mais nada você desperte aí no seu coração a sua fome de Deus. Eu não sei como é que um ser humano ele não consegue ter sede de Deus. Porque o que acontece muitas vezes, a pessoa diz que não tem fome de Deus, porque ela não conhece a Deus. Ela tem fome, só que ela não sabe do que é. Ela procura saciar em outras coisas, mas acaba não saciando. Aí quando ela conhece a Deus, então ela vai entender que essa fome que ela tinha há muitos anos, ela entende que agora era de Deus. A de Deus. A pessoa vai saciar com a amizade, vai querer saciar com a bebida, vai querer saciar nas festas, vai querer saciar nas drogas, mas ela vê que tudo é frustração. Ela vai ver que tudo é vaidade e aflição de espírito, até que ela conhece a Deus. E quando conhece a Deus, aquele vazio é preenchido. Aí ela, agora eu entendi. Portanto, eu não acredito de pessoas que não gostem de Deus. Eu acredito de pessoas que não conhecem a Deus. Não é que elas não gostem, elas não conhecem. Não é que elas não tenham fome, elas têm fome, sabe que elas ainda não descobriram que é de Deus. Agora que entendeu? É isso que eu quero dizer desde o começo para vocês. Todo ser humano, ele tem fome. O problema é que tem gente que não sabe que a fome é de Deus. Aí vive a vida toda tentando matar essa fome em outras coisas. Até um dia que ela descobre a Deus e ela vai entender, era Deus, eu não sabia. Amém? Então essa fome que está em você, diga para a pessoa que está ao teu lado. Aí dentro tem fome da presença de Deus. Tem ou não tem? Como é? Eu estou mentindo? Tem ou não tem? Tem fome de Deus? Fora a fome da comida, da janta, não tem fome de Deus, hein? Tem fome de Deus não, menina? Então não tem. Hã?
Tem fome não de Deus? Hã? Não tem um vazio não que precisa ser constantemente preenchido por Deus? Não tem esse vazio não? Tem todo dia que tem que ser preenchido por Deus. Todo dia. Todo dia. É todo dia você tem que buscar, todo dia. Porque no dia que você não busca, você está vazio de novo. É todo dia. Quem é que não tem? Não tem não essa fome não? Todo dia. Todo dia essa fome, esse desejo de Deus. Teu não tem? A senhora teu não tem? Ela não tem não. É porque ela não entendeu. Ter ela tem, é porque ela ainda não entendeu. Mas ela vai entender. Tem ou não tem? Não tem ou não tem essa fome? Eu só vou orar porque tem fome de Deus. Eu não vou orar para benção não. Eu vou orar para a Mabel só porque ela quer dinheiro na conta dela não. Eu vou orar só quando ela tiver fome de Deus. Aí eu oro. Eu perdi a tua coroa. Tem fome de Deus? Vocês podem ficar de pé. Espírito Santo, eu oro para que seja despertado no coração de todos a vontade de te buscar, o desejo da tua presença, que seja despertado cada vez mais. É uma promessa bíblica em Amós 3:8, 8:3, diz que o Senhor lançaria fome sobre toda a terra, mas era a fome da tua palavra. Que essa fome seja lançada aqui no nosso meio. Era impossível a mulher do fluxo de sangue te tocar da forma que tocou. Era impossível ela tirar a virtude do Senhor se ela não tivesse desejo da tua presença. E diante das nossas necessidades, que a gente venha te tocar hoje pelo desejo da tua presença. Diante das nossas dores, a gente venha te tocar hoje pelo desejo de estar com o Senhor, pelo desejo de te sentir, de ter comunhão. Aqui para perto. Desperta, Senhor, desperta, desperta. Desperta, Senhor. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo. Em nome de Jesus, vai tocando. Em nome de Jesus, vai tocando. Em nome de Jesus, vai tocando. Vai tocando, vai tocando. Vai tocando. Você vai ser curado quando você tocar Jesus de uma forma diferente. Você vai ser curado quando você tocar em Jesus
como a mulher do fluxo de sangue tocou. Você tem necessidades, você passa por aflições, mas hoje você vai tocar pelo desejo de estar perto dele. Vai acontecer milagre. Não sei se tem, mas se caso tivesse, digamos que tivesse alguém com câncer, nesse momento o câncer ia sair. A unção que está neste ambiente, se tiver alguém ainda que seja uma enfermidade incurável, essa enfermidade vai desaparecer. Essas dores vão desaparecer. Caroços, miomas, cisto vão desaparecer. Enfermidades mentais vão desaparecer. Porque agora você vai tocar como ela tocou. Virtude vai sair. E quando dele sai virtude, todo mal é estancado instantaneamente. Toda aflição, perturbação, depressão, dependência de remédios é estancado instantaneamente. Enfermidades crônicas é estancada instantaneamente. Já foi no médico, já fez exame, já fez tratamento, mas a doença não foi totalmente embora. Mas quando você tocar ele de uma forma diferente, dele tirar a virtude, nunca mais você vai sentir isso. Vai acontecer milagre aqui hoje. Vai acontecer milagre. Aleluia.